Olá, que prazer a gente estar de novo aqui para o nosso cafezinho. Café e fé. Café, bebida inconfundível do nosso povo brasileiro. Fé, necessidade premente, necessária, fundamental para vivermos a vida cristã. Não é possível cristianismo sem fé, fé na palavra de Deus. E o nosso objetivo é pregar, é anunciar, é falar da boa notícia, evangelho, que significa as boas novas de Deus, do Deus que se importa com gente, que se fez gente para salvar gente desse jeito torto que a gente vive, um jeito muito cheio de nós mesmos, que cria toda este impasse, essa luta entre as pessoas. E o nosso prazer aqui é falar de esperança, do Evangelho. Eu gostaria de dizer para vocês que os links das nossas redes sociais estão aí à sua disposição para que vocês consultem, para que vocês possam participar, conhecer o material, e nós ficamos muito contentes da sua participação. Nós estamos falando da carta que Judas, que possivelmente seja um irmão de Jesus, ele se chama como servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago, e Tiago era um dos irmãos de Jesus e havia um irmão de Jesus chamado Judas. Então essa carta tem uma riqueza muito grande de detalhes e nós vamos tratar disso aqui. E queríamos pedir que você, como nosso parceiro, você pudesse fazer 3 coisas importantes. Primeiro, ore por nós, ore por esse programa, para que ele alcance os corações daqueles que precisam realmente ser alcançados. Você também pode compartilhar esse material com outras pessoas e, se for o caso, você pode também nos ajudar para que o programa se mantenha diante dos custos que nós temos. Nós vamos para um pequeno intervalo aqui, devocional, e logo nós estamos voltando. Bom dia, meus queridos, graça e paz. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa manhã, falando desse evangelho maravilhoso, desse evangelho que Paulo, quando ele vai falar desse evangelho na Epístola aos Efésios, ele usa uma expressão, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o nosso texto base, nós temos já falado dele há algumas semanas, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 12, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz ali que ele não se avergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho sempre foi e sempre será o poder de Deus. Essa palavra poder na língua grega, ela é dinamai, significa. Essa palavra, ela é cunhada, essa palavra foi tirada da expressão da dinamite. É verdade que o Evangelho, quando a dinamite foi criada, o Evangelho já existia há muitos anos, mas eu gostei muito dessa expressão, porque a dinamite, ela tem um poder muito grande de destruição. Agora o Evangelho não, o Evangelho tem um grande poder de transformação. O Evangelho tem um grande poder de salvação. Então, nós temos batido em cima dessa epístola de Paulo aos Romanos, pedido, concitado aos irmãos que leiam a epístola de Paulo aos Romanos, que ela vai falar do evangelho do início ao fim, esse evangelho que realmente muda a vida de uma pessoa. Vocês já sabem, eu já tenho dito aqui, eu já trabalho há 30 e tantos anos em clínicas de recuperação. Eu vou morrer dizendo que clínica de recuperação nunca recuperou e nunca vai recuperar ninguém. A clínica é boa? É muito boa. Para quê? Para desintoxicação. Mas para transformar uma vida, somente o Evangelho. Somente quando a pessoa ouve o Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu costumo dizer que não é autolibertação com a letra U. Autolibertação é quando eu me liberto. Libertação do alto com a letra L é quando a verdade que é uma pessoa que é Cristo, vocês sabem que isso está lá em João 14,6, Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por meio dEle. Então, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta de dentro para fora. Liberta do quê? Primeiramente de nós mesmos. Sempre digo para as pessoas, não é o vício na droga que vai levar você para o inferno. O que leva uma pessoa para o inferno é a natureza pecaminosa que nós nascemos com ela. É o nosso eu que nós nascemos com ele. É o nosso velho homem que nós nascemos com ele, ele está dentro de nós. Mas a boa notícia do Evangelho, Paulo vai dizer no capítulo 6, no versículo 6 de Romanos, quando ele diz, sabendo isto, que foi crucificado, presta atenção no verbo, passado, pretérito, foi crucificado com ele quem? Com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, a natureza do pecado seja destruída, a fim de que, olha o propósito, não sirvamos mais ao pecado como escravos. Quando que uma pessoa vai deixar de ser escrava do pecado? Ainda que ela habite no corpo do pecado, ainda que o pecado tenazmente nos rodeie, mas eu, por causa da vida de Cristo, eu não sou mais escravo do pecado. E Deus só fez isso, e Deus só pode fazer isso por meio do Evangelho. E a minha oração é que o Espírito Santo revele esse Evangelho ao seu coração, da sua atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Graça e paz, até a próxima. Fiquem com Deus e fiquem agora com a meditação com o pastor Glênio. Até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Como eu disse, a carta de Judas é uma carta voltada para os tempos de luta da igreja, tempos onde os falsos mestres, eles vão se infiltrando no meio da igreja. Muitos ficam confusos que Judas, quem é Judas? Não é Judas Iscariotes. Esse Judas Iscariotes foi discípulo de Jesus, mas ele acabou traindo Jesus, ele acabou se suicidando, e não é este que escreveu esta carta. A carta de Judas é um Judas diferente, um Judas bom, não é esse Judas que traz essas marcas da traição. E ele fala no capítulo, é uma carta de um capítulo só. No versículo 3, ele diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência para escrever a vocês acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me com vocês, exortando a que vocês batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Num programa anterior, nós falamos na espécie de introdução dessa carta, que ele se refere aos seus ouvintes, às pessoas com quem ele estava se manifestando, estava escrevendo, como pessoas que eram chamadas, pessoas que estavam sendo santificadas e que iriam perseverar em Jesus Cristo. Tem 3 características muito marcantes: o chamamento, a santificação e a
perseverança dessas pessoas em Jesus Cristo. E agora ele começa dizendo: amados, vocês que são amados, quando eu empregava toda a diligência para escrever a vocês acerca da nossa comum salvação, Judas originalmente pretendia escrever sobre a salvação gloriosa, que é propriedade comum de todo crente. Essa salvação em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus se encarnou, ele veio com o objetivo de desconstruir a queda, o processo em que Adão acabou implantando neste mundo com o pecado. E ele veio para nos salvar, e essa salvação é comum a todos os que creem. Mas o Espírito Santo influenciou tanto este escriba submisso, que ele sentiu uma mudança de direção para chamar a atenção e para exortar aqueles que creem, para que não sejam levados por estes que se infiltram. Um simples ensaio doutrinário não serviria mais, ele deve ser um apelo fervoroso que fortaleça os leitores. Então ele gasta um tempo aqui, ainda que esta carta seja pequena, ela é muito profunda e contundente. Eles devem ser incitados a batalhar ferozmente, fortemente pela fé que uma vez para sempre foi dada aos que creem. Os ataques estavam sendo feitos ao depósito sagrado da verdade cristã, aquilo que você recebeu, e esforços haviam sido feitos para eliminar as grandes doutrinas fundamentais da fé cristã. Há um empenho das hostes malignas não só para escurecer o entendimento, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória de Deus revelada na face de Cristo. Mas também eles fazem todo o empenho para ocultar a palavra de Deus, procurando distorcê-la, modificando. Hoje nós estamos enfrentando uma batalha muito forte nas traduções da Bíblia, onde as pessoas querem colocar certas tendências que correm no mercado contra os princípios da palavra de Deus, querendo impor certos comportamentos que não podem ser sustentados ao exame da palavra e da história da igreja. E recentemente nós estamos vendo Bíblias sendo adulteradas, e é isto que esta carta vai bater de frente. O povo de Deus deve permanecer intransigente pela inspiração, pela inerrância, pela autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras, porque as coisas vão sendo implementadas e sendo incutidas na mente das pessoas, e muitos acabam tomando o caminho que ele vai descrever mais na frente, o caminho de Balaão, o caminho de Caim, o caminho de Corá. São três que nós vamos estudar mais para frente, que são pessoas que tentaram e conseguiram um certo empenho para distorcer a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus.
E então há uma luta pela fé. O crente deve falar e agir como cristão. Ele deve refletir exatamente aquilo que ele fala, ele tem que viver. Eu sei que muitas pessoas podem olhar e dizer assim, mas o que me garante que você não é um falso? O que me garante que você não é uma pessoa que está tentando cooptar a minha mente? Nós só temos um padrão, o padrão é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não podemos entrar nesta linha que está tentando fazer uma Bíblia inclusiva, que torce certos termos, que roubam, que subtraem, porque isso já começou lá no Jardim do Éden. Nós vemos que a serpente, quando chega ali para tentar, ela começa distorcendo. É assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. Deus nunca tinha dito isto. E aí a mulher entrou numa outra tendência de interpretação e disse, olha, Deus disse que não era nem para tocar. Deus também não disse isso. Então, essas coisas que às vezes nós acrescentamos ou subtraímos do texto bíblico é muito prejudicial e nós precisamos ter firmeza para enfrentar estes ladrões, estes roubadores da palavra, esses que tentam distorcer o que o texto bíblico está dizendo. Nos últimos dias, isto iria aumentar exponencialmente. E Judas, já naquele tempo, estava falando sobre esta era com toda a competência do Espírito Santo para dizer, vocês precisam ter cuidado e vocês precisam resistir este combate da fé, lutando tenazmente para manter aquilo que vocês ganharam através de homens inspirados pelo Espírito Santo, homens que tinham vidas que correspondiam ao que pregavam, não simplesmente estes que às vezes são até muito eloquentes e capazes de falar coisas bonitas, mas que na vida não corresponde. Eu vou dar uma paradinha e já já a gente volta. Está chegando a hora do 3º Congresso Literatura com Propósito, onde trabalharemos as insondáveis riquezas de Cristo. As vagas são limitadas, você pode fazer a sua inscrição, é a inscrição para todos aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor. O que eu falo e o que eu vivo deve ter uma correspondência para saber se realmente é autêntico. E aí a família vai ajudar muito no testemunho. Até tem uma história interessante de que estava lá no velório, numa determinada igreja, um líder importante, um pastor, vamos usar aqui dentro do nosso contexto, e a família estava lá sentada, a mãe, os filhos, e você sabe que quando a pessoa morre, ela fica boa, não é? Ela vira perfeita. Os defuntos perdem os defeitos, dizia Santo Ambrósio, e estavam falando tão bem daquele pastor e daquele líder, e ele já estava entrando no céu por sua própria conta. De repente, a mãe vira para um dos filhos e disse, filho, vai lá na frente para ver se é seu pai mesmo que está naquele caixão. Você está vendo? A família vai dar bom exemplo para ver se realmente é isso. Porque o que eu sou no púlpito,
e não sou em casa, isso é mentira, isso é falsidade. Então, como é que nós vamos verificar? É o testemunho e a palavra, não é? Isso é muito importante. E nós devemos lutar sem ser contenciosos e testemunhar sem arruinar o testemunho, de modo que autentique aquilo que a fé nos garante. É uma luta fervorosa pela fé que deve ser vista por todos e entregue a todos os santos. Notar que não era uma vez, mas de uma vez por todas ela foi dada. Não foi dada como homeopatia. Essa fé foi dada a todos os santos. Nós temos um corpo de doutrinas, um corpo santo da palavra de Deus que deve ser mantido no cânon que já foi concluído. E não tem acréscimo, né? Nada mais pode ser adicionado. Se o novo não é verdade, e se é verdade, não é novo. Você precisa entender isso. Se é novo, não é verdade. Se é verdade, não é novo. Quando algum professor, algum mestre, afirmar ter uma revelação que está acima e além do que é encontrado na Bíblia, nós rejeitamos imediatamente. Se alguém falar além do que está na palavra de Deus, para mim, essa pessoa não merece crédito. O apóstolo Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Hoje nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito difícil, porque os códigos, as leis estão sendo agora interpretadas não de acordo com o que está escrito, mas com aquilo que as pessoas acham. Muitas vezes juízes até da Suprema Corte estão dando um verniz de sua concepção em vez de olhar a Constituição. Mas a Bíblia é a nossa Constituição. E a natureza desta realidade é permanecermos firmes nesta luta constante, sem ir para a direita ou para a esquerda. Então, aqui no versículo 4, ele diz: pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esta é a luta que nós vamos ter que manter daqui para frente. É a firmeza no que a palavra de Deus está dizendo. Ele disse claramente que certos indivíduos se introduzem com dissimulação. Dissimulação é esta farsa, é esta linguagem da aparência, é o lobo vestido com pele de ovelha. Isso é muito comum, mas ele não é autêntico, ele falta a realidade espiritual. E ele diz que estas pessoas já foram condenadas, já houve um pronunciamento de condenação. E ele chama estas pessoas de homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de Deus. A graça de Deus, ela é
ela é maravilhosa porque agora o pecado já não tem domínio sobre nós, não porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas é aqui que corre o perigo, que alguns fazem da graça uma ideia diluída. Ele usa a expressão que é como se você pegasse uma concentração de mel e jogasse água em cima e dilui, ou muito comum isto no vinho. O vinho é colocado água no vinho e ele é diluído e ele se torna um vinho que é chamado, eu vou contar uma história que eu ouvi na Argentina, naquela região de Mendonça, sempre se fez vinho muito bom. E aí ia um trem que viajava de Mendonça para Buenos Aires, e os tonéis de vinho viajavam ali, e quando chegava, ele parava numa estação, alguém chegava com uma vasilha e dizia, tem um vinhozinho aí para eu levar? E o montoneiro lá, o dirigente do trem, ele ia dando um pouquinho aqui e ia botando água em cima. E ia dando vinho, tirava 2 litros de vinho, vendia aquele vinho e botava mais 2 litros de água. Então, hoje existe uma história, não sei se é verdade, mas que o vinho de Buenos Aires é um vinho mais aguado. É um vinho que tem menos concentração. É isso que querem muitas vezes fazer com a palavra de Deus e com a graça de Deus, diluir a graça de Deus. E você tem que entender que o Evangelho é totalmente pela graça. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não vem isto de nós, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. A graça, Jesus Cristo desceu do céu cheio de graça e de verdade. Esta graça que nos salva, mas há o cuidado para nós não diluirmos a graça e achar que tudo é permissivo, que tudo é permitido, que nós podemos viver uma vida dissoluta. Não, não. A lei não pode nos salvar, mas a graça em Cristo Jesus nos salva e nos coloca os princípios da lei em nosso coração através do amor, porque o cumprimento da lei é o amor. Eu não mato não porque a lei me proíbe matar, mas porque amo. Eu não roubo não porque a lei me proíbe roubar, mas porque eu amo. O princípio da vida cristã é o amor que vai nos concentrar no procedimento da lei. A lei não foi anulada no sentido de que ela foi apagada. Não, a lei é boa, é justa, a lei é perfeita. Agora, eu fui salvo para que eu viva segundo os princípios de Deus. E eu queria dizer que nossa luta neste mundo é contra estes falsos que estão infiltrando nas igrejas. E isso infiltra em todos os ramos da igreja católica, ortodoxa, protestante. Em todos eles você vai encontrar pessoas que estão diluindo a graça de Deus. A Bíblia nunca ensina que alguns podem fazer esses negócios assim. Nós temos que ser radicais com a pregação e lutar contra todos estes que estão tentando colocar coisas no nosso meio. Você que é um cristão autêntico, olhe o que a palavra de Deus está dizendo e lute pela fé que uma vez para sempre foi dada aos santos. Não acrescente e não tire nada do que a palavra de Deus está dizendo e você vai ter segurança. Eu quero ficar por aqui, porque o nosso tempo já está acabando, mas fica aqui o meu abraço. Aquele abraço de coração para coração, espero vê-lo no próximo encontro. Até lá.